E aí, pessoal, como vocês estão? Olha o pastor aqui para mais um review, para aquele nosso bate-papo, para a gente conhecer bons materiais. E hoje o material que eu vou trazer para vocês é essa maravilha aqui, ó. Livro de Romanos, série Intimidade da Palavra, Redenção Graciosa, do nosso querido colega Alcindo Almeida, reverendo Alcindo Almeida, tá? Um grande homem de Deus, um prolífico autor, e vocês não imaginam como esse pequeno livro, esse pequeno comentário de Romanos pode ser um presente enorme para a nossa vida cristã, tá bom? Então, esse material, pessoal, me veio com uma grata surpresa quando eu estava na igreja, o reverendo Alcindo foi pregar ali, e nós vimos os livros dele e a gente adquiriu justamente esse daqui, que é o comentário de Romanos. Um livro magnífico. E o que aconteceu? Ele entrou na minha lista de leitura. Por quê? Porque afinal conheci o pastor foi pregar numa igreja nossa, numa igreja de bairro. Então vocês já viram como é que fica, né? A gente fala, tá, vamos lá, a hora que chegar na hora eu vou ler. Precisei fazer algumas pesquisas para o seminário, fui em comentários mais complexos e justamente por causa dessa complexidade eu não encontrei aquilo que eu buscava, ou melhor, encontrei muito detalhado, mas eu precisava de algo mais mastigado e de fácil entendimento, até para ter menos trabalho para fazer essa tradução, vamos dizer assim, da linguagem técnica da teologia para uma linguagem mais dia a dia, mais usual. Então eu peguei esse material e fui ver. Foi aí que eu fiquei apaixonado por essa maravilha, um livro assim magnífico. Aí eu fui gravar um podcast com alguns amigos e o rapaz falou que em termos de graça, em termos de soberania de Deus, o material que ele tinha como referência era justamente esse material aqui. Então por isso que eu estou fazendo o review e já de antemão indicando esse material para vocês, porque é um material que precisa ser divulgado, é um material que precisa ser mostrado. Vamos ter review de outras obras do autor, porque ele tem muita coisa, graças a Deus. Ele é um grande autor, um prolífico, como dizem os nossos irmãos chiques, né? Um prolífico autor, entendeu? Então tem muita coisa dele para ensinar o evangelho pra gente, tá bom? Então aqui vocês estão vendo, olha, é um livro da editora Fôlego. Ó, é um livro que você não vai encontrar muitas 1.900 horas nele, tá? Uma encadernação simples. O papel, tá? É um papel com uma gramatura fina, mas tem um detalhe, ele é um papel amarelado, ou seja, para leitura é muito bom. Então eu posso dizer para vocês que é um comentário de Romanos que você consegue ler assim junto com o texto bíblico fazendo tua devocional, que vai te ajudar muito, entendeu? Vai servir para você ter muito contato com o livro de Romanos, assim um contato íntimo com ele. Bom, livro de Romanos, Redenção Graciosa, série Intimidade na Palavra. Vamos ver primeiro, vamos aqui na contracapa, vamos ver quem é o reverendo Alcindo. Quem é o reverendo Alcindo? Alcindo Almeida é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, formado em 1/7/97, pelo Seminário Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, também conhecido como JMC para os íntimos. Membro da equipe pastoral da Igreja Presbiteriana de Alphaville, na cidade de São Paulo, graduado em aconselhamento cristão no Centro Andrew Jumper, com a validação do bacharelado em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é bacharel pelo JMC, para quem não sabe, o curso de teologia do JMC é um curso livre, exatamente como o Seminário Nascido de Novo. Tá bom? É um curso livre, não é um curso superior, e depois ele fez a convalidação pelo Mackenzie, coisa que não é mais permitida por lei, viu, pessoal? Mas na época dele podia, existia a chamada convalidação de créditos, tá bom? Então, e aí aqui começa uma lista dos materiais que ele é autor, mas eu já vou pular aqui para o final. Ó, é membro fundador e atual secretário do Grupo de Apoio Pastoral Projeto Timóteo. É casado com Érica de Araújo Taibo Almeida e pai da pequena Isabela. Ou seja,
é um grande homem de Deus, é um homem preocupado com as coisas do Senhor. Então, redenção graciosa começa com uma folha de rosto. Ó. A Epístola aos Romanos é uma das mais importantes obras das Escrituras Sagradas, para todas as épocas. Na história do pensamento cristão, os estudiosos mais admirados notaram seu valor. João Calvino reconheceu a profundidade da carta de Paulo aos Romanos quando disse: se porventura conseguirmos atingir uma genuína compreensão desta epístola, teremos aberto uma amplíssima porta de acesso aos mais profundos tesouros da Escritura. Alcindo passa por todos os capítulos da Epístola aos Romanos, buscando a mensagem central e cuidando sempre de, no final de cada capítulo, aplicá-la ao coração de seu leitor. As aplicações são sempre presentes, levando-o sempre a reflexões sérias e fundamentais, o que torna sua obra muito interessante. O conteúdo deste livro é de grande valia para a edificação da igreja contemporânea, que aos poucos vem deixando de lado a prática do verdadeiro evangelho. Nele percebe-se um sinal de alerta que indica o verdadeiro e único caminho que devemos seguir. Alcindo preserva sua característica pastoral ao comentar essa epístola e produz um texto prático que é profundo e relevante. Prático, de fácil entendimento, mas não aquele texto de fácil entendimento que vira corriqueiro. É um texto muito rico, de facílimo entendimento. Isso vocês vão perceber nos trechos que eu ler para vocês. E lógico, comprem esse material, busquem na internet. Aliás, vocês querem receber ofertas? Vocês querem receber ofertas desse, de outros materiais, inclusive os outros livros dessa série? Aqui na descrição desse vídeo tem o link para o nosso grupo de ofertas do Telegram, que todos os dias eu e a Vanessa a gente coloca as melhores recomendações com uma curadoria muito bem feita, muito especial para vocês. Tá bom? É esse o nosso objetivo. Redenção graciosa, aqui uma folha de rosto simplificada. Aqui o sumário, um sumário também bem simples. Aí os agradecimentos dele, uma dedicatória. Então a gente vem ao prefácio. A Epístola aos Romanos é uma das mais importantes obras das Escrituras Sagradas para todas as épocas. Ou seja, é o trecho que está aqui, você começa o prefácio dessa obra, pelo reverendo Danilo Scarpellini Dourado, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aqui vocês vão encontrar wesleycarvalho.com.br, prefácio da Epístola de Romanos de Lutero. Tá vendo? Aqui são a citação que ele coloca aqui. A introdução ao contexto da Epístola aos Romanos. O que é isso aqui? A introdução ao livro. Aqui você vai ver todos os contextos que essa obra tem, mas é um contexto geral, pessoal. Não é aquela coisa, dificuldades de interpretação, quando nós chegamos no exemplar, no códice tal. Não é. Você não vai encontrar. Isso daqui é um comentário tremendamente devocional. É aquele comentário para aquecer teu coração da maneira correta. Aquecer teu coração para viver aquilo que Romanos tem para tua vida. Tá bom? Eu tenho que ser muito claro com vocês. Vocês não vão encontrar aquela coisa exaustiva como o comentário do Douglas Moo, por exemplo. Mas vocês vão encontrar informação suficiente aqui para, olha, tua cabeça explodir no bom sentido. Essa igreja era reformada por judeus e gentios que se converteram no dia de Pentecostes, conforme vemos em Atos 2, 10 e 11. Eles voltaram para Roma e assim formaram a igreja. Na epístola, Paulo apresenta a doutrina da justificação pela fé de maneira sistemática, como defende Melanchthon, e a doutrina do Evangelho de Cristo, que é o seu tema. Olha que interessante, se você pegar o comentário bíblico do Moo, que é Lançamento, que na minha opinião é o mais completo comentário de Romanos que você tem, ele toca nesse assunto de quem foi que fundou a Igreja de Roma. Sabe a Igreja de Roma, que a Igreja Católica jura que foi Pedro, que não foi Pedro, que não tem nada a ver com Pedro? Então, ele explica aqui, quais judeus? Porque se você pegar o comentário do Moo, ele fala que foram judeus que levaram o evangelho para lá. Mas não faz essa correlação entre o quê? Entre pessoas, judeus e gentios, que estavam lá no Pentecostes, em Atos 2, de 10 a 11. Olha que coisa interessante. Então você vê que os comentários, eles fazem o quê? Eles se completam.
Tá? Ele trabalha a justiça de Deus como um tema precioso em Romanos, e também a doutrina acerca do pecado original, a preciosa graça de Deus, a propiciação, a união com Cristo, a eleição e rejeição de Israel, os dons espirituais, a vida cristã na prática, o respeito às autoridades, e faz algumas saudações. Vale lembrar que Paulo faz grandes considerações doutrinárias da fé cristã nos primeiros 11 capítulos e depois enfatiza a prática da vida cristã. Olha que coisa maravilhosa. Ó, aqui você tem um esboço de tópico simplificado e detalhe, ó, aqui você vai ver o 2 sobrescrito, você vai ter, tá? Você vai ter uma relação, né? Você vai ter a nota de onde ele tirou essa informação, tá? Então você vai ter bastante nota aqui. Como funcionam os comentários? Não é comentário verso a verso, tá? Mas períncope por períncope, trecho por trecho. Então, capítulo 1, a graça do Evangelho de Deus, Romanos 1, de 1 a 7. Aí a gente vem e as subdivisões. Ó. Paulo diz nos versículos 2 a 4, e aí ele vai desdobrando em subseções. Ó. O Evangelho de Deus convoca-nos para a obediência. Não foi 2 a 4? Agora aqui é 5 a 6. Tá, ó. O Evangelho de Deus nos convoca para sermos santos. E aí, ó, você vai ver esse padrão em cada capítulo. Você tem o comentário em si, e aí você vira em termos-chave para refletir e aplicar na tua vida, sempre com as notas bem especificadas do que ele falou aqui no texto. E detalhe, tá? Não é cada capítulo do comentário que se torna um capítulo em Romanos, tá bom? Ó, capítulo 2 já é Romanos 1, de 8 a 15. Então, continuamos no capítulo 1, tá vendo? Ó? E assim vai, ó. Ó, Romanos 1, 16 a 32, já começa no capítulo 3, sempre o mesmo sistema. Então, você tem a períncope, aí vai dividindo em subtópicos, te explicando de uma forma extremamente pastoral, de uma forma extremamente preocupada com a aplicação na tua vida. Tá? Não é só explicar a doutrina por explicar, não. Vai explicar, vai te dar sempre uma aplicação. Ó, capítulo 3, aqui, ó, para refletir e viver, capítulo 3, vamos, ó. Warren W. Wiersbe diz que a Grécia tinha filosofia, mas Roma tinha o poder. O temor de Roma pairava sobre o império como uma nuvem, afinal eles eram conquistadores. Mas com todo o seu poderio militar, Roma ainda era uma nação moralmente fraca. O filósofo Sêneca chamou a cidade de fossa de iniquidade, e o escritor Juvenal chamou-a de esgoto imundo, inundado pelas escórias do império. Ó, a gente tem o número 10 aqui, certo? Vamos ver aqui de onde ele tirou o que esses filósofos disseram a respeito. Ó. Ariovaldo Ramos, Romanos, uma carta para hoje, é o 8, 9, 10. Ó, capítulo 4, cuidado com os críticos e o juízo de Deus, Romanos 2, 1 a 29. Juízo de Deus também é para quem? Para os judeus. Vamos pular lá para o quê? Para o capítulo 13, onde começa Romanitos, capítulo 8, que em comentário de Romanos é esse que a gente tem que ver, né? Aprendemos errado o que é depender do Espírito Santo. Pensamos que servimos da maneira correta, mas na verdade muitas vezes não é assim que fazemos. Algo que precisamos entender é que não estamos aqui para compreender Deus, mas para obedecer-lhe. Estamos aqui para fazer aquilo que Ele quer e não o que queremos. Precisamos aprender que não conseguiremos dissecar Deus. Só os teólogos querem desvendar os mistérios de Deus. Estamos aqui para entender Deus a partir daquilo que Ele mesmo revela por meio da ação de seu Espírito, e não através daquilo que queremos construir sobre Deus. Olha só que lapada ele já começa no capítulo 8. Precisamos entender que não conseguiremos dissecar Deus. Não é essa a nossa função. A nossa função é o quê? A nossa função é entendermos Deus com aquilo que Ele nos ensinou. Olha que coisa magnífica. Isso é muito importante que nós venhamos entender. Nós não temos que... Ah, mas por que Deus poderia criar uma pedra tão grande que o esmagaria? Não é esse a nossa questão. Não é esse o nosso trabalho. O nosso trabalho é receber a informação que Ele escolheu revelar para a gente e a gente viver essa informação. Colocar ela no quê? Colocar ela em prática, pessoal. A nossa tarefa é aprofundar a nossa relação com Ele através da graça e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Watchman Nee fala sobre
Por que muitos cristãos não entendem o poder do Espírito Santo em sua vida, mesmo sabendo que ele habita no coração? Falta um elemento fundamental: reverência e dependência. Nós estamos numa época em que se trata Jesus como chapa ou como cara lá de cima. Ou então, que revela o quê, pessoal? As pessoas não querem mais dependência de Deus, mas querem o quê? Deus como um funcionário que depende de nós para alguma coisa. Falta-nos reverência para ter os olhos abertos para o fato da sua presença em nós. E falta-nos a dependência que houve na igreja quando os homens de Deus diziam: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Vejamos o que Paulo ensina nesta parte do capítulo 8, de Romanos 8. Romanos 8, aqui vai do 26 até o 27. E da mesma maneira, porém, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Verso 26. Como é importante percebermos que não temos forças por nós mesmos. Depois da queda, nos transformamos em pessoas herméticas. Não conseguimos nos comunicar mais da maneira sadia e bíblica. Não percebemos a tragédia em que vivemos por causa da realidade do pecado dentro de nós. Ele infectou nosso coração e nos separou por completo de Deus. Essa foi a maior perda que os nossos primeiros pais tiveram, a ausência da comunhão com Deus. Os nossos sentidos foram afetados. O pecado nos deixou cegos e perdidos. Por isso, precisamos urgentemente da intervenção de Deus no nosso interior. E para essa ação, ele usa o Espírito Santo, que também é chamado de Consolador, Paracletos, transliterado do termo grego. Hoje, os pais e filhos precisam de um tradutor na relação entre eles, e esse tradutor é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está traduzindo o Pai diante da nossa fraqueza. O Espírito Santo é este Deus que nos traduz diante do Pai, diante das pessoas e diante de nós mesmos. Há pessoas que estão indo e outras voltando. Há pessoas que querem falar e outras silenciar. As pessoas vivem em tempos existenciais e não cronológicos. O tempo cronológico é só para nos manter, mas vivemos em tempos existenciais. Cada um tem um tempo diferente do outro, e só o Espírito é capaz de discernir o tempo em que vivemos. Não sabemos ao certo se o nosso tempo é de ida ou de volta. Só o Espírito sabe o tempo no qual vivemos, e só Ele pode nos ajudar na nossa fraqueza a distinguir o que é espiritual e o que não é. Só Ele pode nos fazer entender Deus e nos relacionar com Ele, como afirma Henry Nouwen. Deus não pode ser compreendido e nem percebido pela mente humana. A verdade plena sobre Deus escapa às nossas faculdades humanas. A única maneira de se aproximar dela é pela ênfase constante sobre os limites humanos para ter ou reter toda a verdade. Necessitamos de dependência total. Como diz Dr. J.I. Packer, olha as pessoas que ele cita aqui. Ele não cita o pastor Raul Bolota, ele não cita o pastor Gordo Careca, não. Necessitamos da dependência total do Espírito Santo para refletir e viver. Chamado segundo o propósito do eterno Deus, Romanos 8, 28 a 30, que é o capítulo 14. Ele trabalha por nós sempre do jeito dele e não do nosso. Paulo diz que somos chamados no sentido de uma vocação eficaz. Vale lembrar que esse termo é usado na teologia para mostrar a ação do Espírito Santo, pela qual ele nos convence de nosso pecado e da nossa miséria, e assim ilumina o nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo. O Espírito Santo renova a nossa vontade, ele nos persuade e nos habilita a abraçar Jesus Cristo. E quando somos chamados, entramos no propósito eterno de Deus, não do jeito que queremos, não da forma que achamos ser melhor, mas do jeito dele, para a glória dele, para o serviço e dedicação dele. Assim, absolutamente todos os acontecimentos da nossa caminhada são desenhados e trabalhados pelo eterno Deus. Por isso, Paulo afirma algo sério e muito profundo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aprendamos a descansar nessa verdade profunda. Romanos 9, 1, 32. No texto há mais uma argumentação de Paulo. Ele fala do propósito de Deus em sua graça, a glória que há de ser revelada nos filhos de Deus. E antes de falar da seriedade da vida no viver judeu,
seriedade da vida no viver debaixo da graça, ele fala da sua própria família, nação, o povo judeu, que na prática tinha, em sua maioria, deixado de aceitar a salvação proclamada no Evangelho. Paulo estava firme na carreira cristã. Ele tinha o grande desejo de que os membros de sua família cristã tivessem as escamas dos seus olhos removidas. Parece que os cristãos que foram originalmente a Igreja de Roma eram judeus, mas por esse tempo haviam sido superados numericamente pelos gentios. Talvez houvesse a tendência da parte de alguns dos cristãos gentílicos de pensar em seus irmãos judeus como parentes pobres, misericordiosamente resgatados de uma nação apóstata. E vejamos o que Paulo ensina no texto. Agora ele pormenoriza o texto de Romanos 9. Tá? Comentando acerca da sessão da Confissão de Fé de Westminster, A. Rod diz o seguinte, ou seja, A. Rod, o Archibald, né, que é o filho, né? Ele cita Rod aqui, filho. Como tem, né? O Eber pai e Eber filho. Reverendo Eber pai, reverendo Eber filho. Então, o comentário, pessoal, é nessa estrutura, com essa pegada tão legal, tão maravilhosa para nos ensinar e nos dar aplicação de uma forma simplificada que dá para todo mundo entender. E aí vem as referências bibliográficas. Almeida, aqui ele coloca ele mesmo como referência o livro Amizades da Alma, Fidelidade na Mentoria da Vida, tá bom? Um livro magnífico também. Olha as pessoas que ele cita na bibliografia. Nós temos Paulo Anglada, Luiz Berkoff, Heber Campos, não o Júnior, o pai, D.A. Carson, Champlin, eu não gosto do Champlin, mas ele cita Champlin, Mark Driscoll, Robert Gundry, William Hendrickson, não tem como fugir do Hendrickson, né? Charles Rod, o Rod pai, Anthony Huequema, C.S. Lewis, o Hernandes Dias Lopes, Max Lucado, isso mesmo, Max Lucado. Tá? Então é um material que vai dialogar com todo mundo, com grego e troiano, com judeu e com gentio, tá? John Murray, Watchmania, a gente já tinha visto isso, Ariovaldo Ramos, Charles Swindoll, John Stott e Warren Wiersbe. Então, pessoal, tá aqui, ó, livro de Romanos, Redenção Graciosa, série Intimidade com a Palavra, do nosso querido reverendo Alcindo Almeida, uma obra que eu tenho o prazer de entregar para vocês, de mostrar, de trazer o review e indicar. Indico para vocês com toda certeza e sem medo de errar. Um comentário de Romanos único, maravilhoso para você, tá bom? Lembrando que se você quer aprender a usar outros materiais, pessoal, o que eu falo para você? Nós temos o nosso curso, a nossa formação completa em teologia, que é o nosso curso a nível bacharel livre, um curso maravilhoso que você encontra o link aqui embaixo para estudar por um precinho desse tamanho, que vai do básico ao avançado da teologia, tá bom? Você vai aprender as línguas originais, você vai aprender grego traduzindo o Novo Testamento e hebraico traduzindo o texto masorético, tá bom? Então, vem estudar com a gente, vem estudar aqui no Nascido de Novo, que você só tem a ganhar. Deus abençoe.